Que bom. Eu estava dizendo para o doutor Wilson, boa noite a todos primeiro, que normalmente eu tenho sido chamado, muito chamado, para seminários, né? Então você põe aquele PowerPoint, fica falando, e aí chega um momento que você não aguenta ouvir sua própria voz e fica doido que acabe, aí você corre, né, para falar. Aqui não, é um ambiente mais descontraído, que você pode falar sem preocupações. E livremente, sem preocupação de críticas, porque hoje a gente tem que ter muita precaução ao colocar uma proposta para que possa ter resultado, tem que ser visto positivamente. Então, você tem que sempre pensar, isso na relação interna de empresa também vale, para você conseguir chegar a um resultado. Né? Hoje você não consegue fazer nada sozinho, depende de trabalho em equipe, compartilhamento, e isso aí é o que leva ao sucesso das organizações. Mas, em nome da organização, do operador, eu gostaria de agradecer a oportunidade que vocês estão me dando para contar um pouco do passado, depois do presente, sendo o presente um presente que não é hoje, é um presente, assim, um marco depois do processo de restauração do setor elétrico, e depois falar um pouco do futuro, dos desafios, que esses desafios, para quem tem acompanhado, de certa forma, esses grandes workshops ou seminários que têm acontecido, eu tenho colocado alguns problemas e até repetidamente, até que consiga sensibilizar tanto o poder concedente como o regulador, o planejador, para que a gente consiga evoluir nessa missão. Bom, em primeiro lugar, o prazer é de estar numa empresa que eu considero, não é porque eu tenho grandes amigos aqui e de muito tempo, tem pessoas que eu conheço aqui desde o CCOI, antes do CCOI, que foi criado em 73. E o Dr. Wilson, há muito tempo, foi nosso presidente do conselho, ainda é conselheiro, desde a fundação do ONS, mas a Paulista, pela sua organização, a organização que vocês têm, participação, o espírito empreendedor, tudo isso faz com que seja uma empresa praticamente referência, não é porque eu estou aqui, e que eu estou dizendo isso, que eu tenho participado há uns 4 ou 5 anos da entrega do prêmio Abrad, dos prêmios Abrad. E a Abrad sempre me convida e a Paulista está sempre lá ganhando 2, 3, 4, às vezes 5 prêmios. E toda hora levanta o Wilson com a sua turma para receber lá o prêmio. E eu digo assim, poxa, todo ano é a mesma coisa. Então, isso mostra o padrão, a referência que ela representa, atendendo hoje 9%, acredito, perto disso, da população do país, com participação de cerca de 13% na distribuição, com empreendimentos aí em geração. Hoje, acredito que cerca de 2.600, quase 3.000 megawatts, sendo 2.100 quase de hidroelétrica e 400 de renováveis. Biomassa eólica, hoje com 130 e poucos megawatts de eólica, e biomassa e PCHs. Então, isso é uma coisa muito importante, e ela vem com essa participação permanente, para vocês que são mais novos, desde essa época, desde o GCOI. O GCOI, eu vou contar um pouco dele depois, nesse primeiro tempo, era o grupo coordenador da Operação Interligada. Os mais novos não tiveram a oportunidade de participar. Mas esse grupo era um grupo que discutia todo o processo de operação, e era interessante porque, embora tivesse a participação do DINAI, que era, entre aspas, a antiga, fazia o papel da agência reguladora, não era um processo por atribuição pleno e perfeito. A gente ali mesmo, com o DINAI participando, já saía da reunião praticamente com a regulação, depois o DINAI ia lá, fazia, e se discordava, a gente entrava num acordo, enfim. Ali mesmo, a gente resolvia todos os problemas do setor. Era mais simples, mas era muito menos regulado e organizado, com atribuições bem definidas, com transparência. Hoje tem muito mais transparência. É mais complicado, mas é muito mais transparente, e a sociedade tem muito mais acesso às decisões, ao conhecimento. Não ainda a participação efetiva, mas o conhecimento. Então, de passado,
eu vou começar de onde eu comecei. Um pouquinho antes até de 1969, a primeira interligação entre São Paulo e Rio, esse paralelo aí que está até hoje, no 230 kV, Nilo Peçanha, Aparecida, Taubaté, e chegando a São Paulo, ligando São Paulo e Rio, até hoje funcionando. Depois tem um outro grande marco, que foi em 1947 essa interligação. 69 foi a primeira interligação entre as regiões Sudeste e Sul, com a linha Chavante-Figueira. E em 70 eu comecei, quer dizer, eu trabalhei um pouco antes nessa própria linha, em projeto, numa empresa de engenharia, como estagiário, depois entrei na Eletrobras e comecei a trabalhar em sistema de potência desde essa época, de 70. Bom, depois veio a interligação de 500 kV entre o Norte e o Nordeste, em 1981, junto com a entrada em operação da usina de Tucuruí. Outro grande marco. Depois, em 73, criou-se o CCOI, um comitê coordenador da operação interligada, e em 74, por lei, o grupo coordenador da operação interligada. Quando esse grupo foi criado, o grupo operador da operação interligada, em 74, criou-se, logo depois, o GCPS, e aí, através de um decreto, o GCOI era lei, e aí começou um trabalho na Eletrobras de coordenação dessas duas funções, em que todo o tempo se colocava a questão do conflito da Eletrobras ser a holding do setor, dona de praticamente 60%, 70% da rede de transmissão e grande parte da geração, até hoje, através de suas empresas controladas, Furnas, Chesf, Eletrosul e Eletronorte, mas nós tínhamos uma pessoa que era nosso diretor-geral, que veio, inclusive, da CESP, discutia muito com a gente na época do CCOI, pela CESP, e depois assumiu a coordenação da Eletrobras, que infelizmente perdemos o mês passado, o doutor José Marcondes Brito Carvalho, que foi a pessoa que implantou isso tudo. Ficou 16 anos coordenando essa operação interligada. Então, com a figura dele, que muitos de vocês conhecem, o doutor Wilson, inclusive, trabalhou junto, sabe que ele não permitia privilégios. Embora a gente tivesse a prerrogativa de até praticar, não permitia. Era sempre a melhor solução técnica, e separando da função de holding. Quer dizer, tanto fazia ser Furnas, ou ser PFL, ou CESP, ou CEMIG, a decisão nossa era sempre a melhor técnica. E mais, era um processo em que apenas o coordenador tinha a prerrogativa de sozinho decidir. Todos os outros ambientes, subcomitês e grupos de trabalho, eram decisões compartilhadas. Por maioria, vocês sabem, muitos de vocês que estão aqui participaram. Estou olhando ali o Luiz, participou na época do grupo de trabalho de análise de sistemas. Depois, subcomitê de estudos elétricos. Ele é bem mais novo que eu, mas começou ali, entendeu? Nessa época. Bom, depois desse processo veio Itaipu, em 84, com o Tratado Tripartite. Aí tinha a Comissão Mista de Operação. Aqui. Obrigado você. Comissão Mista de Operação, que tratava da parte elétrica, e um comitê de administração de contratos. Dessas comissões participavam as contratantes, alta parte contratantes, Eletrobras, Eletrosul e Furnas, Itaipu, parte brasileira e parte paraguaia, e a ANDE, a empresa do Paraguai. Depois tivemos o Centro Nacional de Operação em Brasília, e que começou com um processo que a gente discutia muito, porque mais novo, saindo de universidade, achando que sabia tudo, queria discutir tudo, e eu sempre fui, quem trabalhou sabe, perto de mim, não fui nunca muito favorável às instruções de operação. Eu acho que as instruções de operação, eu discutia muito com uma pessoa que também nos deixou recentemente, o Dr. Renato London, de Furnas, superintendente de operação de Furnas, que era o coordenador do comitê de operação. Nessa época, eu coordenava o grupo de trabalho, e a gente discutia muito o caminho que a gente tinha que trilhar
se era tudo regulado através das instruções de operação e rotinas, ou se a gente liberava mais e deixava o operador mais livre, apenas com uma lista dizendo do que ele não podia fazer, e não uma lista do que ele podia fazer. Porque a gente achava que ia restringir a capacitação, e isso hoje está comprovado. Não é? Hoje a gente tem, vocês vão ver, eu vou falar um pouco, a gente participa de um grupo de operadores em que a maioria desses operadores de países mais desenvolvidos, na sala de controle, ou tem um time misto, como aqui eu estava me apresentando hoje, 2 engenheiros na sala de operação e operadores. E eu acho que a gente está caminhando para isso, e tem países que já têm só engenheiros. Eu entrei no centro de operação da State Grid da China, e eles têm, cada turno eles têm 10 engenheiros, um especializado em cada matéria. Então, mas eles estão numa situação bem melhor do que a nossa, e não precisa isso. Eu acho que a gente precisa evoluir, dando mais liberdade, mais capacitação, porque o sistema está ficando mais complexo, cada vez mais complexo, mais difícil operar esse sistema, e vai ficar cada vez mais pelo que vem por aí. Bom, aí depois veio a Lei 8631, que foi um grande acerto no setor, na época do Dr. Eliseu Rezende, que também nos deixou, era presidente da Eletrobras, e onde se fez um grande acerto, e depois se começou a trabalhar de forma mais coordenada na contratação entre o planejamento e a operação. A gente ajustava cada ano, fazendo plano de operação. Bom, e aí, no final desse período, um pouco porque eu participei, eu sou oriundo da parte elétrica, sou engenheiro eletricista, eu sou da área energética, nem hidrólogo. Fui obrigado a aprender uma parte disso para poder exercer a função. Mas, na época, no final, com o Dr. Mário Santos, já que ficou 9 anos na coordenação, o Dr. Brito, o Dr. Paixão, que também já nos deixou, teve uma passagem rápida de 8 meses, muitos de vocês conhecem, depois assumiu o Dr. Mário, que ficou 9 anos, ficou de 91, 8 anos, 91 a 98, 9, quase inteiros, quase 9 anos. E eu trabalhei com ele também o tempo todo, e nos últimos 2 anos eu assumi a secretaria do GCOI, secretário executivo. E aí, era a turma energética, não querendo mudar nada. E eu vindo da parte da área elétrica, quer dizer, uma peça nova, comecei a questionar as coisas. E aí eu não me conformava com a perda de oportunidade que a gente tinha na época, que era um jogo de ganha-ganha, com os excedentes de energia. E aí comecei a tentar criar coisas novas, e passagens interessantes, que o Dr. Mário Santos é uma pessoa que tem um perfil de administração muito compartilhado. E tinham lá as figuras do GCOI, de cada empresa, e tinha a preocupação de que qualquer coisa que modificasse muito não desse certo, porque o processo era assim. A regulação a gente fazia ali com o DINAI, na reunião do GCOI. E aí eu falei, não, o senhor deixa, se não der, não tem problema nenhum, vamos tentar. Porque na época, o Wilson vai lembrar, havia uma motivação de prever a carga por baixo e depois contratar o adicional, porque era a tarifa de otimização. Que hoje é a tarifa que faz o REDS lá do Movimento de Relocação de Energia, né, que é um valor simbólico, hoje é R$ 8,00 o megawatt-hora, em prol da otimização. E eu falei assim, não, mas não pode ser isso. Tem que ser o maior dos dois, ou um valor médio de contrato ou o semior, para não deixar o camarada, não motivar o camarada a contratar por baixo. E aí, não, isso não vai prevalecer e tal. Acabou, depois de 1 ano e meio prevalecendo. E depois, que tinha lógica, e depois foi a parte de ganha-ganha, energias que nós criamos, ETAI termo, até hoje tem outros nomes, a térmica, que hoje a gente exporta, com essa térmica que a gente não usa para a otimização do sistema. Naquela época a gente pegava essa térmica e oferecia aos consumidores, que hoje são chamados livres, né, e são os industriais, para eles desenvolverem seus processos, desenvolver o país, ou no mercado interno ou no mercado externo. Então, quem conseguia modular a carga tinha uma vantagem danada. Nós chegamos a um ponto de criar uma modalidade em que a gente oferecia energia e, se o sistema não vertesse, o camarada tinha que devolver aquela energia. Isso era pactuado assim, no fio do bigode, na reunião, numa ata, e funcionava. Não precisou devolver porque verteu no final do período úmido, mas se não vertesse, seria devolvido. Quer dizer, era uma administração compartilhada. E nós passamos desse tipo de administração para uma administração por atribuição, que é essa hoje que existe, fortemente regulada, cada um com as suas atribuições. Então, desse período, nós tiramos muitas coisas boas,
que eu gostaria de colocar para vocês. A primeira delas é o conhecimento sobre administração. A outra foi o processo que nos obrigou, a todos nós, não só da Eletrobras, que coordenava, mas de todas as empresas, a participar frequentemente de administração de conflitos. Porque naquela época não tinha esses cursos que vocês têm hoje, não. E de gestão, curso de não sei de quê, voltado para a gestão de pessoas. Naquela época bastava chegar à melhor solução técnica. E os gestores eram aqueles que eram reconhecidos como os melhores técnicos. E você aprendia a lidar com pessoas na experiência, na vida, no dia a dia. Hoje não, você é preparado, tem N cursos. E hoje, vocês sabem que não adianta só se obter a produtividade, o melhor resultado técnico. Hoje, é tão importante como o resultado técnico, como você trabalha e como você obtém esse resultado. Não basta, a qualquer custo, você obter a melhor produtividade. Há uma preocupação constante com satisfação de pessoas, com relacionamento, integração, respeito, reconhecimento, enfim. São valores que surgiram nesse novo mundo e nesse processo mais moderno de administração que vocês participam. Depois veio a experiência com esse trabalho integrado, que foi um aprendizado enorme, e a criação de uma rede de relação de confiança, que é um valor que se busca permanentemente nas organizações. Havendo confiança, você vai para frente, vai embora. Porque até os erros são compreendidos, porque há confiança. Quando não há confiança, até os acertos não são compreendidos. Porque se desconfia de tudo. Quer dizer, talvez o valor mais importante que uma organização tem que ter, hoje eu considero, é a confiança, é a conquista da confiança. Isso não tem limite, é cada vez mais confiança. Entre as pessoas, entre as gerências, entre as diretorias. Isso facilita muito até a administração do administrador maior. Depois, ainda de passado, para encerrar, teve uma tentativa de restauração do setor. Aí foi uma coisa muito interessante, que eu participei também, como coordenador, assessorando o Dr. Márcio Santos, já era secretário executivo do GCOI, e trabalhava o Cili Salomão na área de planejamento, que foi o Sintrel, Sistema de Transmissão. A Eletrobras, naquela época, como era detentora de 70% da rede de transmissão, bastava negociar esses 30% restantes para formar a rede, ser proprietária da rede de ativos, e aí estabeleceu um modelo que ia se iniciar com competição apenas na geração. Não é? Geração e consumo comprando livremente e a transmissão regulada, como é hoje, mas como empresa só, proprietária de ativos. Bom, por incrível que pareça, os maiores adversários nossos para chegar a esse modelo foram as nossas próprias empresas controladas. Furnas, Eletrosul, Chesf, Eletronorte, algumas mais, outras menos. As empresas estaduais, que a gente esperava uma reação muito forte, no início teve, depois não, porque participavam do processo de negociação, troca de ativos com relação à dívida e tal. Que as principais eram Sesp, Copel e Semig, e a C3E, lá no Rio Grande do Sul. As outras tinham um volume menor de transmissão, muito pouco, não seria o problema. Bom, e aí veio depois o RECEB, que foi um processo mais estruturado, com diretriz de governo, e aí teve que se chegar a um processo. Uma consultora inglesa, estabelecendo um processo de reestruturação do setor com o grupo de especialistas do país participando. Eu participava pela Eletrobras, coordenava 2 grupos, o da transmissão, regulação e tarifação, e grupo de regras comerciais. Então, isso foi uma indicação da diretoria de determinadas pessoas. E era muito engraçado, porque quando a gente ia para lá, voltava, quando obtinham, porque eles entendiam que era um bom resultado, você era o herói. Quando era ruim, você era o vilão. Então, um processo dificílimo e orientado pela diretoria, e a gente depois entrou num processo em que acreditava que aquele era o processo, independente do que ia ser a Eletrobras depois. Porque você se envolveu com, e a credibilidade estava ali. Você não podia chegar e fazer uma proposta corporativa, porque os melhores técnicos do país, dentre os melhores, estavam ali. E aí, como é que você ia? Você ia jogar a sua carreira fora, propondo coisas que a empresa ou mandava e tal? Nada disso. Então, foi um momento muito difícil, e aí teve a participação muito significativa de 2 pessoas, todo mundo que eu estou citando hoje, a maioria já nos deixou. Foi o Dr. Paixão, com um pulso forte, coordenando o processo, sob a orientação do Dr. Peter Greiner, que muitos de vocês conhecem e trabalharam junto com ele. Não é? Então, esse processo deu certo. E depois tem uma história interessante que eu gostaria de contar rapidamente, para encerrar essa parte que eu chamo de passado, e com a participação do Dr. Wilson, que
o estatuto que nós mesmos trabalhamos, eram 4 diretorias no operador. Não sei se ele se lembra, deve lembrar, claro. Quando eu falar, ele vai lembrar. E aí, Dr. Mário Santos, que na época na Eletrobras não era muito favorável a essa mudança, claro, ele era diretor, e era um processo que a Eletrobras ia perder função, como operação, planejamento, enfim, até um pouco da regulação com o DINAI, fazia junto. E aí criaram 4 diretorias, aliás, uma presidência e 3 diretorias. Aí colocaram Roberto Gomes, representando a região Nordeste, Carlos Ribeiro, representando São Paulo, e Heitor Contígio, da CEMIG. E aí o doutor Mário disse que não assumia de jeito nenhum se não criasse uma diretoria para mim. Porque eu tinha trabalhado no processo e ele ficou assim, não, esse cara tem que estar, não sei o quê. E aí, na noite de Brasília, lá na madrugada, criaram uma diretoria, dividiram a técnica em 2, né, operação e planejamento e programação, e aí criaram essa diretoria, mas aí, quem é que patrocina essa diretoria? Aí o doutor Wilson era presidente da BRAD, me procurou para uma conversa com os distribuidores, né, os presidentes das distribuidoras, nesse acordão, e disse para mim assim, olha, nós vamos criar uma diretoria que você vai nos representar. Eu falei assim, não pode, porque nessa organização ninguém representa ninguém. Ela tem que ter independência, tratar com equidade, não posso aceitar. Aí voltou, você lembra, né? Voltou para lá, não aceitou, não sei o quê e tal. Aí depois eles vieram, não, tá bom, então nós vamos fazer o seguinte, no outro dia de manhã, nós vamos criar, você vai ser o diretor, e você, antes de cada reunião do conselho, você vai fazer uma reunião conosco. Eu falei assim, não, tá bom, desde que eu não passe para vocês informação privilegiada, porque também não pode. Aí houve uma reunião só, depois nunca mais houve. Né? E aí foi criada essa diretoria, e eu estou até hoje no operador. Esse foi o passado. Né? Agora, esse presente que eu vou falar, e do futuro, eu não vou precisar de papel, que são os desafios que eu tenho colocados por aí, o presente que vem desde esse recebe, houve uma mudança radical. E a dificuldade, parte de que é a administração compartilhada com responsabilidades, com atribuições, responsabilidades ANEEL, depois o planejador, o operador, a Câmara de Comercialização, que iniciou como ASMAI, não é? Que era o mercado atacadista. E essa lição, e o trabalho maior foi convencer os ingleses que esse nosso sistema não podia ser igual ao deles. Tinha que ter um planejamento e programação da operação centralizado e o sistema otimizado, porque ele tinha predominância hídrica. E não era igual ao sistema inglês, eminentemente térmico, em que você despachava com o preço horário e o custo era a térmica marginal. E aí? Como é que a gente ia convencer eles? Eles queriam fazer preço horário aqui. Eles diziam, olha, vai estragar tudo. E aí foi um trabalho enorme que nós tivemos que fazer com ele, mas ainda bem que todo mundo estava junto. Quer dizer, todo mundo ali queria praticamente a mesma coisa, e aí conseguimos convencê-los. E aí o que ficou, essa operação continua centralizada, porque os benefícios independem de propriedade de ativos. É a própria característica do sistema. E embora vocês vão ver com a matriz que você está perdendo geração hídrica, embora você esteja agregando geração hídrica, o percentual na matriz está diminuindo. Hoje é da ordem de 80%, 78%, daqui no 2016 já é da ordem de 70%. Mas ainda agregando 15 mil megawatts nesse período de geração hidrelétrica, com esses grandes projetos da Amazônia e alguns outros projetos menores. Bom, então, aí veio o ONS, aí veio o desafio do ONS. Criou-se o ONS, a ANEEL primeiro, em 96, depois o ONS em 98. Logo depois a Câmara, o ASMAI, quase simultaneamente o operador. Bom, e aí, quais são os valores desse operador? Transparência, neutralidade, equidade, enfim, tudo isso. E veja bem, o barco andando, a operação não para. Planejamento você pode parar, dar um tempo, depois você recupera. A operação não dá. É como se a gente dizia, trocar o pneu com o carro andando. E veja bem, essa atribuição também o Dr. Mário passou para mim, para formar a equipe das empresas. E aí veio a dificuldade, quem trazer da Eletrobras, as equipes descentralizadas. Bom, nós conseguimos formar o operador, na medida que foi possível, né, naquela época, graças a Deus, deu certo, ele está funcionando razoavelmente bem até hoje, mas aí veio os grandes problemas. Operador criado em agosto de 98, começou a operar basicamente em 99, em Natal e tal, chega a 11 de março de 99, blackout. Não é? O famoso raio de Bauru,
T de Varginha, tudo de ruim. Não é? E agora, isso aí o pessoal todo que era contrário àquela mudança, quis voltar atrás. Vamos voltar atrás, como se aquele blackout tivesse sido motivado pela reestruturação do setor. Não é? E que não tinha nada a ver, porque o raio de Bauru, quer dizer, o tal raio de Bauru, o blackout, foi devido à situação de Bauru, não vou entrar em detalhes, mas que hoje a configuração teve um retrofit completo, com transposição de linhas e tal, porque era uma instalação antiga. Não é? Foi toda reestruturada, e como outras instalações do setor e outras que ainda precisam ser. Principalmente na região Nordeste, a gente tem capitais ainda supridas por subestação de barra simples. Então, você tem, e o investimento para trocar essas subestações e fazer o retrofit, tem umas que não dão, que não é possível nem trocar. Você tem que fazer uma outra subestação, não há espaço físico mais para ampliar e nem fazer modernização. Aí veio o blackout de março de 99. Antes disso, nós tínhamos tido, na época do sistema antigo, o blackout de 84, transformação de Jaguara. Depois veio o blackout de 97, colapso de tensão em São Paulo, sofreu mais São Paulo, em que foi interessante, porque o blackout ocorreu num dia, se não me engano, 25 de abril. Eu fui para Brasília explicar o blackout ao ministro, e no dia 26 aconteceu uma igualzinha, que foi colapso de tensão em São Paulo. Terminal de Biúna e centro de São Paulo com falta de compensação reativa, carga reativa alta, colapso de tensão. E depois veio outros blackouts. Veio o de 2002, que foi esse da ilha Araraquara, um problema de proteção, não conseguiu, desligamento em cascata, apagando 70 milhões de pessoas em 2002, 55 naquele de 2009. Em 2009 eu tinha viajado para uma reunião da CIER, convidado para fazer uma apresentação, cheguei e voltei. Recebi a ordem para voltar, eu desembarquei, próximo voo eu vim de volta. Confusão danada, porque a gente ainda está adquirindo, é dificílimo, vocês sabem, quem trabalha em comunicação, acabei de conhecer o diretor de comunicação, conhecer não, de encontrar novamente, já conhecia, e vocês sabem que como é difícil para o técnico dialogar com a mídia. Falar a mesma língua, explicar sem se complicar. Até hoje é um aprendizado. Porque às vezes a gente fala com a gente mesmo. A linguagem é tão complicada que a gente está achando que está explicando e não está explicando nada. E o cara acha que você está confundindo ele. Não é? Então, isso é uma técnica que nós técnicos temos que aprender a vida inteira e continuar aprendendo. Não vai chegar a um ponto ótimo nunca, né? Tentar ver como é que passa a informação. E agora, mais recentemente, esse blackout de 2009, que eu tive que voltar, e depois, esse de 2009 foi chuva concentrada na subestação de Itaberá, e colocou-se chapéu chinês, foi um deboche danado, né? Chapéu chinês é uma cobertura para que a chuva concentrada não caia na instalação. Mas foi uma solução bolada aí pelo CEPEL, e que é uma outra coisa que eu gostaria de falar, que é uma grande vantagem que a gente tem, não por ser o CEPEL de Eletrobras, que eu trabalhei, nada disso, é ter um centro de pesquisa com competência para desenvolver os modelos. Quer dizer, a gente tem um problema, chama, resolve, às vezes demora, porque é a fronteira de conhecimento, mas está ali o camarada que desenvolveu à disposição. Não é comprar um modelo desse pronto, não é? Uma caixa preta, que você não consegue modificar e nem consegue colocar as novas modificações e modalidades e aperfeiçoamentos que ele exige. E depois, mais recentemente, veio esse blackout do Nordeste, que apagou o Nordeste, e aí ficou caracterizado muito claro para mim a dificuldade de você operar um sistema sem ser proprietário de ativos. E esse modelo não vai se reverter mais. Quer dizer, nós temos 26 procedimentos de rede, módulos, que eu chamo a Bíblia técnica do setor. A gente tem que operar de acordo com aqueles procedimentos. Então, os procedimentos têm a finalidade de definir as responsabilidades de cada um, os prazos do operador e dos agentes, ou quem estiver envolvido, né, regulado pela ANEEL, aprovado pela ANEEL. E aí, é como se você substituísse o conhecimento do equipamento, quando você é proprietário, com as suas equipes de manutenção, vocês sabem o que é isso, não é? Com código.
Você opera em função da informação do agente, então tem que estar tudo ali codificado. E quando é que você vai atingir um ponto de aperfeiçoamento desses procedimentos que represente a equivalência de você ser proprietário? Nunca. Então, essa dificuldade vai continuar existindo. Tanto é que eu vou já colocar agora uma coisa que eu ia dizer depois para vocês. Eu participo de um grupo de presidentes de operadores que tem hoje 15 operadores. Os da Europa, os países mais importantes, a Inglaterra, França, Itália e Espanha. A Alemanha não participa porque eles não conseguem se entender, tem 5 operadores, e um não pode representar o outro. E os blackouts lá são por falta de coordenação, já está diagnosticado, uma coordenação centralizada ou um grande acordo, onde cada um assume uma parte, troca de informações, estão caminhando para isso, porque politicamente há uma disputa que não é possível criar um operador único. Os grandes países da Ásia, o Japão, a China, a Índia e da Europa também a Rússia, agora entrou a Austrália e está entrando os países, um operador que representa uma parte lá dos países árabes, também deve entrar em breve, e o Ilia, que é um operador que pega a Bélgica e uma parte da Alemanha, parte norte lá, noroeste da Alemanha. E, então, esse grupo é de presidentes, não é um grupo tipo SIGRE, nem CIER, não. É um grupo de presidentes para troca de experiências, desenvolver assuntos de interesse comum. E nesse grupo, somente o operador, o ONS, a Coreia do Sul também participa, e esse KPX da Coreia, que não são proprietários de ativos, além dos americanos, que todos o sistema americano é diferente, são operadores regionais, até municipais tem, estaduais, enfim. E o operador americano, a Austrália, que não tem ativos, todo o resto é proprietário de ativos. Então, é o que facilita, mas paciência. Se não foi assim, vamos trabalhar sem parar no aperfeiçoamento desse procedimento de rede. Hoje mesmo nós estávamos discutindo lá, o pessoal daqui da Paulista foi lá conversar comigo, o Vilela, com a equipe técnica dele, fizeram uma apresentação que, como a regulação recente da ANEEL de MUST por ponto, e você ser penalizado e multado por ponto, parece que a gente tem que olhar isso com mais profundidade, porque a redistribuição é integrada à transmissão. Se você faz uma manobra na distribuição para evitar a sobrecarga, você pode estar causando um problema na transmissão, como causou sobrecarga numa determinada linha de transmissão, da 138 kV, de escoamento das usinas do Tietê, e que a gente teve que reduzir geração, prejudicando a otimização. Então, isso tem que ser melhor visto, eu estava dizendo para eles, e estava dizendo o seguinte: quando vocês tiverem esse problema e que vocês detectaram, não façam isso. Traga para cá o problema, quando refletir na transmissão e na geração, porque é nosso dever fazer um trabalho junto à ANEEL, para poder trabalhar para modificar isso e aperfeiçoar, porque essa rede é toda integrada. Então, esses são pontos que a gente tem que aprender em processo integrado, e nós não sabemos o que está causando aquela sobrecarga, porque a distribuição espacial da carga não está com a gente só tem estudo, o que está acontecendo está com os agentes. Eles é que sabem o que está acontecendo, ele que controla a sua sobrecarga. Então, esse assunto nós estamos discutindo. E desafios desse período foi reforçar a transmissão, contratos regulados, essa otimização da geração, trabalhar nos modelos que foram implantados para poder simular melhor essa otimização e obter a segurança com o menor custo, que é a missão, aí, a meta do ONS no desenvolvimento, através do desenvolvimento desse procedimento de rede. Então, eu já falei dos operadores, e aí veio, em 2004, um ajuste desse modelo, que foi feito lá com a criação da ANEEL em 96, o operador em 98, logo depois a ASMAI, e em 2004, com a atual presidente como ministra, veio um ajuste desse modelo, reafirmando lá o papel do ONS, criando um comitê de monitoramento, fruto do racionamento, onde se criou uma Câmara de Gestão da Crise. Na época do racionamento, foi o modelo, aquilo ali funcionou em crise, mas a gente tem que criar um comitê, acho que foi essa a ideia, criar um comitê para que possa ele ser colocadas questões, principalmente do operador, para administrar, não é? Preventivamente, para evitar a crise, que é o racionamento. E foi isso que foi feito. Não é? E muito bom, porque esse comitê tem uma reunião por mês,
ele é coordenado direto pelo ministro de Minas e Energia, participam o presidente da EPE, o presidente do Conselho da Câmara de Comercialização, o diretor-geral da ANEEL, o diretor-geral do ONS e o diretor-geral da ANP. E a ANA, a Agência Nacional de Águas, é convidada, e algumas empresas agora e associações são convidadas esporadicamente, porque tem ali discussões de caráter assim, restrito, porque as coisas não estão desenvolvidas ainda, mas nada que seja segredo. Nós estamos ali discutindo, não se discute ali no Comitê de Monitoramento renovação de concessões, sei lá, no Palácio do Planalto. Quer dizer, ali discute aspectos técnicos de operação e planejamento. Okay? E se tem algum problema na área de comercialização, de inadimplência e tal, as coisas são ali colocadas, porque ali estão os dirigentes das empresas consideradas os pilares do setor, né, de instituições, não organizações e empresas. Bom, e aí veio o futuro. Né? Não estou olhando o tempo, não sei quanto tempo eu já ocupei, quem é que está me ajudando no tempo? Cadê? Posso ir? Então tá bom. Então, veja bem, veio o futuro, desafios que nós temos que enfrentar. Ora, nós temos aí uma carga hoje de energia da ordem de 60 mil, em que 2016 vai ser da ordem de 72 mil megawatts médios. Não é? Uma carga que cresce, ou espera-se que cresça, hoje ainda não mudou, 4,6% é a taxa geométrica média do período 13-16, e de 12 nós já modificamos. Na revisão agora do planejamento energético quinquenal, nós já modificamos 2012 para 3,3. Então, de qualquer maneira, mesmo preservando-se a taxa geométrica dos 4 últimos anos do quinquênio, que a gente avalia, você permaneceu com essa taxa de 4,6. Eu acredito que dentro em breve, quando a economia der um novo sinal, essa taxa pode chegar a um valor menor. Bom, com essa taxa, você tem a matriz energética definida, que o doutor Maurício deve ter colocado bastante aqui. Essa matriz ela tem um perfil que me preocupa muito. E eu tenho colocado isso para todo mundo, no comitê de monitoramento, abertamente. Onde eu vou, tenho colocado, até porque é obrigação do operador. Não é? Não me preocupa muito, por quê? Porque o leilão, os leilões A-5, com 5 anos de antecedência, todos nós sabemos que eles foram criados para viabilizar a expansão hidrelétrica. Os leilões A-3, expansão térmica e de outros tipos de energia, que se concretiza. O tempo de maturação é de 3 anos. Hidrelétrica, 5 ou mais, não houvesse problema do licenciamento ambiental, se tudo corresse bem. Bom, esses leilões, os últimos leilões A-5, o resultado com maior ênfase foram de eólicas, de energia eólica. Ora, não entrou nenhuma térmica. Aí você olha o plano decenal 2020, não há previsão de geração térmica, embora possa entrar alguma geração térmica no leilão. E o sistema perdendo, de forma significativa, regularização. Com as usinas a fio d'água da Amazônia. Não se constrói mais reservatórios. Então, você perde regularização, o que em 2002 foi 6 vezes a carga, ou seja, a capacidade de guardar chuva, de guardar água nos reservatórios, era 6 vezes a carga de energia. Quando chegar em 2020, é 3,5. Quando chegar em 2016, 4,5. Então, você perde regularização, o que era quinquenal, hoje é anual. E vá lá. Todo ano o reservatório, quando o período úmido é bom, enche e esvazia no período seco. Então, nós estamos preocupados, sim, muito preocupados, porque a gente quer geração térmica complementar, de preferência a gás. É claro que tem que ter eólica, tem que ter biomassa, tem que ter PCH, tem que ter tudo, até solar. Embora o custo hoje seja alto, já está desenvolvido, é igual a eólica, começou com 350 no Proinfa, o último leilão saiu a 99. Então foi muito rápido até a queda de preço. Mesmo que não seja tão rápida a queda de preço, a inovação tecnológica é vital e ela faz com que o preço depois se reduza. Então, se solar está entrando, nós temos que entrar em solar também. Olha só, o país, o Brasil, ele tem um índice de energia solar na parte assim mais do semiárido, né, da Bahia para cima,
mais na parte central e um pouco assim na parte do centro-oeste, ele tem o mesmo índice de radiação que tem o Oriente Médio. Os maiores índices do mundo. Então, não vai deixar de aproveitar. É uma questão de time, e tecnologia, e redução de preço, porque a gente tem que aproveitar o que tem de mais barato antes, que são as hidrelétricas da Amazônia. Agora, a pergunta que eu faço, que eu tenho feito, é o seguinte: precisa ser com reservatório zero? Nenhum reservatório mais? Quer dizer, o que é melhor? É fazer algum reservatório e gerar menos térmica depois, não é? Ou fazer zero de reservatório e gerar um monte de térmica depois. Tem trabalhos aí que mostram que a poluição, a emissão de CO2, vai ser muito maior com a geração de térmica. Olha, e nós, em 2010 e 2011, vai se repetir em 2012, vamos gerar um volume grande de térmica para atender a ponta no final do período seco. Porque todo ano você para a casa de força 2 de Tucuruí, vocês sabem, quem acompanha a operação sabe, você perde 4.000 megawatts. Mais do que você perde produtividade pela altura de queda dos reservatórios, você perde. Nós perdemos em 2010, que conjugadamente houve uma queda de torre das linhas aqui de 440 kV Jupiá a Bauru, e Angra deu uma parada lá de 15 dias, Angra 2, nós geramos 9.000 megawatts térmicos para atender a ponta. Se não fosse esse evento, seria 6.000. É muita coisa. E tem aí os poços, em usinas já construídas, toda a parte civil construída, para colocar, segundo a Abrage, um levantamento da Abrage, 5.200 megawatts de geração hidráulica. E a gente está querendo que o planejamento, já coloquei no comitê, e o planejamento vai fazer um estudo, que eu tenho convicção de que o custo, se o estudo for bem feito e considerar as expectativas da operação de gerar térmica, não só a térmica complementar por questões energéticas, que são através de procedimentos operativos de curto prazo para atingir o nível meta no final do ano, para garantir o atendimento do ano seguinte, que isso existe na operação. Mas a térmica para atender a ponta vai ser não só pior em termos de ambiente, mas também de custo. Eu não tenho dúvida que vai custar mais. Um outro problema de futuro, eu já não estou seguindo mais o que eu coloquei aqui, que eu estou falando mais à vontade. O outro problema de futuro diz respeito a essas usinas a fio d'água da Amazônia, a questão desses reservatórios, zero reservatório, que a gente precisa aprofundar. Eu acredito que, depois de passar esse período aí de renovação das concessões, que é a bola da vez, e sem dúvida nenhuma o mais prioritário, e já precisa fazer, já está até, de certa forma, tarde, devia ser feito até mais cedo, para dar mais segurança e tranquilidade, previsibilidade aos empreendedores, eu acho que a bola da vez tem que ser uma coisa desse tipo. Qual é o ponto de equilíbrio melhor entre meio ambiente, custo e segurança, em termos de reservatórios e colocação de térmica na matriz? Eu acredito que a matriz de um país que pretenda se desenvolver com uma taxa de crescimento do mercado, com um PIB aí de 4%, entre 3% e 4%, e com uma taxa de crescimento entre 4% e 5%, não pode ser definida pelo leilão. A gente tem que dizer o que quer, e onde quer, e quanto quer. Porque isso tem que ser... E é assim que se faz nos outros países. Não é? Não pode ser o fruto simples do resultado do leilão, quando você faz 1 a menos 5 da eólica. Olha, a eólica é maravilhosa, a geração eólica. Porque quando venta, é água no reservatório, mas quando não venta, é água que sai. Então, ela não é uma geração complementar. Há uma correspondência bionívoca, porque ela complementa e se complementa. Não é? E tem outros fatores pendurados nesse custo que não estão sendo considerados, na minha visão, que é a reserva de potência que, pela experiência dos outros países, você vai ter que aumentar e dimensionar para fazer frente à hora que falta o vento. Porque a biomassa não, ela é uma geração complementar previsível na safra. Ela pode não vir plena, mas tem. De maio a outubro a gente sabe que tem a safra de cana-de-açúcar, principalmente em São Paulo, e Mato Grosso, Minas, alguma coisa, mas mais substancialmente São Paulo, e é certo que tem. A outra não. Uma geração intermitente, e que faltou, tem que entrar a geração. Graças a Deus a gente já tem hidrelétrica, que nos países da Europa é com térmica que se faz esse backup. Muito mais caro, o professor Nivaldi sabe disso, porque tem uns seminários, um programa aí com Portugal, e Portugal é um dos países mais desenvolvidos nessa tecnologia, e com consultores lá na Universidade do Porto, e estão até dando consultoria para nós,
num projeto de previsão de ventos, que é um dos grandes desafios que a gente tem que enfrentar aí nesse novo sistema, porque hoje a gente tem 1.500 de eólica, mas em 2016 tem quase 8.700 previstos. Então aí já vai fazer movimento. 1.500 ainda não faz um grande movimento no nosso sistema, mas 7.000 vai fazer. E concentrado no Nordeste, nos estados do Nordeste e no Sul. Bom, os ventos são complementares, ainda bem, até essa sorte nós temos, que é um vento de maior intensidade no período seco. O Brasil é um país tão privilegiado que até essa sorte ele tem. O vento é mais favorável, tem um fator mais intenso e tem um fator de capacidade maior do que nos outros países. Enquanto lá está entre 20 e 25, aqui está entre 30 e 35. Pelo menos a expectativa. Bom, aí vem a parte de abastecimento. A gente olha as 4 regiões, que a gente chama dos 4 submercados, e nós passamos, e a gente não está especulando, nós passamos por 4 momentos muito difíceis. No Sul, 2003, 2006, 2009 e agora em 2012. Afluências em pleno período tradicional, úmido, de 20%. Nas bacias do Iguaçu e do Jacuí e do Uruguai, depois mais no Uruguai e no Jacuí, Iguaçu disparou e a gente conseguiu sobreviver, mais uma vez, mas cuidando do Uruguai, ali em cima, porque o Uruguai ficou muito tempo, quase 4 meses, com uma afluência entre 14% e 20% da média histórica. Em pleno período tradicionalmente úmido, que é entre maio e agosto, por aí. Então, veja bem, então o que a gente tem colocado? Olha, tem que fazer um leilão regional para o Sul, para colocar a energia previsível que é a térmica, para poder aumentar a garantia do atendimento à região Sul. Por coincidência, deu de 3 em 3 anos, olha só, 2003, 2006, 2009, 2012. Quer dizer, precisa passar por isso de novo em 2015? Eu acho que não. Então, e hoje, veja bem, 2009 e 2012, 2009 foi no Iguaçu, 2012 foi mais Jacuí e Uruguai. E aí deu um problema na linha Itá-Salto Santiago, porque você não podia transmitir mais das outras regiões, que batia no limite de estabilidade dinâmica. Que só para uma linguagem mais simples. Se você perdesse aquela linha, você apagava toda a região sul, principalmente o Rio Grande do Sul. Então você tinha que manter o limite, limitava o recebimento das outras regiões que estavam com excedente de energia. E aí tivemos que instalar esquema de emergência e complicar e colocar a operação menos segura, em termos de contingência. Então, a gente acredita que tem que se fazer um leilão regional para o Sul. Porque o leilão, num pacote só, o que ele deu de resultado? Eu já falei do eólica no A-5, ele deu geração térmica óleo em grande quantidade em 2008, até algumas delas, como diz na linguagem mais moderna, micaram, né? Não entraram, não vão entrar, já foram retiradas da estrutura de simulação, e você fica à mercê. Porque depois que entra a geração, você tem que correr atrás com a transmissão, que é um outro grande desafio que a gente está sofrendo. Enquanto, antigamente, o problema ambiental era só na geração, agora ele é igual ou pior na transmissão. Não é só sistema de transmissão, não, é transmissão de uma forma geral e distribuição também. Não é? A ponto de nós termos que criar grupos de trabalho a nível estadual, tem um aqui em São Paulo, do qual muitos de vocês que estão aqui participam, e vocês sabem quais são as dificuldades. Colocada lá o meio ambiente à mesa, porque parou aquele pelo menos isso já estamos conseguindo evitar, agilizando, e o sujeito está entendendo o seu problema e nós o deles. Quer dizer, é o estreitamento das relações, que eu acredito, quando um compreender mais o problema do outro, e aí não é só meio ambiente, setor elétrico, qualquer segmento da vida, não é o compartilhamento, quando você entende melhor o problema do outro, você compreende mais a situação do outro, né? E não olha só o seu umbigo. E aí essa coisa está dando certo. Ainda estamos longe de um ponto ideal, mas está dando certo. E olha que no ambiente estadual é mais complexo, porque não tem um órgão só, tem vários. Federal entra a FUNAI, no estadual em menor escala, porque em determinados estados não tem, e agora o Instituto Patrimônio Histórico também está complicando. Está entrando também, e demora, e quando demora passa a ter problema fundiário, que os terrenos são ocupados, você imaginava uma coisa, o custo é outra, ou é outro, enfim, por aí vai nessa bola de neve, e a transmissão correndo atrás da geração. E eu recebi um trabalho ontem,
preliminar, que deve ser publicado pela BDIB dentro em breve, em que, em média, o licenciamento ambiental de 2000 até 2010 está, em média, uma estatística levantada, demorando 19 meses. O que era 17 passou a ser 19, então está piorando. Tanto a nível federal como estadual. Então, nessa geração distribuída, é uma outra questão que eu tenho colocado com muita ênfase, com muita convicção. Eu acredito que a melhor solução não seja essa. Seja o que os outros países que estão mais desenvolvidos nesse tipo de geração, não só em tecnologia, como experiência também de expansão, é o que fez Portugal, é o que fez a Espanha, que é definir previamente o que você quer em cada lugar. Por exemplo, geração eólica. Tem vento no Ceará e no Rio Grande do Norte? Tem. Então tá bom. Se eu quero colocar 2.000 na minha matriz de eólica, para expansão nos próximos anos, fazer um leilão para 2017. Eu quero colocar 2.000 na matriz. E vamos simplificar, que seja 1.000 no Ceará e 1.000 no Rio Grande do Norte. Eu defino em função do que eu tenho de expectativa de expansão. Eu olho a distribuição e olho a transmissão e vejo, opa, o menor investimento global, G mais T mais D, eu estou vendo agora, antecipadamente. Além de dar vantagem ao empreendedor, de mitigar o preço da energia, porque risco vai no preço. Não tem jeito. Qualquer indefinição e incerteza, você coloca no preço. Se você tivesse a certeza do que você ia colocar e a tarifa de transmissão, previamente, que você vai colocar no preço da energia, você ganharia no preço, reduziria esse preço, mais ainda do que está. Então, a gente tem convicção, eu tenho colocado isso, que a gente tem que partir, e pode ser até em casos especiais para começar, para leilões por fonte e por região. Gás, como é que vai entrar gás se a eólica está dando R$ 99,00 no megawatt-hora? O gás não vai sair por menos de 140, 150. Dito pela presidente da Petrobras. Uma palestra que ela deu recentemente, que eu participei, da nova administração da Petrobras. Porque eu fiz a pergunta para ela, escuta, quando é que a Petrobras, no seu planejamento estratégico, vai disponibilizar o gás novamente para o setor elétrico, como disponibilizou nesse passado recente? Eu disse, doutor Hermes, eu preciso responder a sua pergunta, porque o senhor já sabe qual é a resposta. Quando fizer leilão por fonte. Se fizer leilão por fonte, você motiva o empreendedor a ir buscar o gás, que a gente sabe que tem. Falta motivação e interesse em disponibilizar. Porque a R$100 não vai entrar. Não é mais o preço, vocês sabem melhor do que eu. Vocês são empreendedores, disputam leilão, têm empreendimentos de geração, de tudo que é tipo. Não é? A Paulista hoje sabe de tudo isso, tem áreas de comercialização. Vocês sabem de tudo isso que eu estou dizendo, muito mais do que eu. Isso não é uma área que a gente milita. Eu só estou olhando, em função do resultado, eu estou analisando quais são as dificuldades, fazendo propostas. E depois um outro problema que vem também é esse que eu já falei, que é o atendimento à ponta. Nós temos a expectativa de geração, continuar gerando, agora vai gerar de novo, continuar gerando a cada ano a geração térmica para atender a ponta, já utilizando 50% da reserva de potência. Que, veja bem, diariamente eu sou procurado porque essa decisão de autorizar a gerar a reserva de potência, que não está no procedimento, tem que ser dada no mais alto nível, porque pode vir a fiscalização da ANEEL. Aí tem que escrever uma carta para a ANEEL, olha, eu vou contrariar o procedimento de rede para economizar térmica. Aí é fácil. Porque aí o regulador está economizando custo para o consumidor, aí ele apoia. Se não for uma bobagem, ele apoia. Então, é o que tem acontecido. E vem outros desafios também, que são de futuro, dessa transmissão, colocar a transmissão mais aderente à geração, não correndo atrás, porque na geração distribuída a transmissão, com certeza, vai atrasar cada vez mais, fora a parte de uso exclusivo, que são as famosas ICGs, instalação compartilhada de geração. Aí o negócio é mais complicado ainda. É quase como se fosse regular um clube de empreendedores de geração compartilhando uma rede para se conectar à rede básica. Rede de uso exclusivo compartilhada, como se fosse um clube. Bom, aí tem um regulamento, que não há tempo de entrar em detalhes, da necessidade de aperfeiçoamento. Na parte energética, para encerrar, em termos de aperfeiçoamento, nós estamos trabalhando, já trabalhamos em amostragem seletiva, esse é um termo muito específico para a maioria, quem não trabalha na área
tem dificuldade de compreender o que eu estou dizendo, mas nós trabalhamos na amostragem seletiva de cenários, porque cada sorteio que se fazia para criar os cenários hidrológicos, você tinha um resultado. E a gente achou que esse resultado não podia ser função de sorteio, tinha que ser mais estável. E aí criamos essa amostragem seletiva, que é exatamente colocar para qualquer sorteio, ou para um grupo, você faz um sorteio melhor distribuído, e aí você tem resultados similares nos intervalos dos cenários que você escolhe. Isso já está concluído e implantado no modelo New Wave. Depois nós estamos trabalhando em reamostragem, para quem está lá no PMO vai entender o que eu estou falando, que é criar mais estados de armazenamentos, para poder você ter uma função de custo futuro mais estável, que representa os 58 anos do horizonte de 60 meses. Ela é hoje descontínua. Quando você muda de uma inclinação para outra, você altera muito o custo marginal de operação. Torná-la mais contínua, para dar mais estabilidade a esse custo, que vai ajudar, não é a solução para equacionar o problema da volatilidade, que tanto incomoda, mas é uma forma de mitigar um pouco. E depois nós vamos trabalhar na volatilidade. E estamos trabalhando na frente em um processo para poder dar ao empreendedor maior previsibilidade futuro, que a gente não tem hoje inserido no modelo, esse procedimento operativo de curto prazo, que é a térmica complementar, em função da simulação otimizada, para atingir o nível meta no final do ano, garantindo o atendimento o ano que vem. Essa é a filosofia. E nós estamos tentando criar uma metodologia aí, concebida por dois grandes técnicos, um australiano e um americano, que trabalharam muito tempo nisso, estão nos dando consultoria, e está dando certo, porque todo mundo está no mesmo barco, o CEPEL também, chamada CEVAR, que é custo de aversão a risco. E é fácil, ao invés de você ter uma função normal distribuída como custo esperado da operação, você cria uma parte de cenários críticos e pondera esse cenário. E não seria só o valor esperado da previsão. Aqueles cenários que você não quer, para os quais você quer se proteger. Então, é uma aversão a risco incluída no modelo. Está indo em frente. Isso não significa que você tem que obrigatoriamente liberar CAR nos 2 primeiros anos, que é uma curva de armazenamento mínimo, mas isso vai dar muito menos POCP que a meta. Porque hoje o POCP, essa geração térmica complementar, quem paga somos nós, os consumidores. Está regulado assim. Então, o nosso objetivo é diminuir essa despesa, passando isso mais para o preço, para o custo marginal de operação e, por consequência, para o PLD, preço de liquidação da diferença. Então, isso é um aperfeiçoamento que a gente está fazendo. A transmissão precisa de trabalhar muito nesses aperfeiçoamentos, como eu coloquei. Licenciamento ambiental, eu acho que precisa de um outro ponto de equilíbrio, tanto na transmissão como na geração, nem se fala. Não é? E nós temos grupos no Ministério, lá no âmbito do Comitê de Monitoramento, que está tentando agilizar os prazos dos problemas endógenos ao setor, mas esses exógenos têm que ser tratados entre os dois ministérios, com as secretarias de energia dos estados e essa coisa toda, que elas que articulam toda a relação com os órgãos ambientais estaduais. Nós somos apenas os indutores desse processo. Bom, da transmissão eu já falei, da geração distribuída, de tentar mudar a modalidade de leilão. Não dá tempo de falar nos desafios técnicos de integração dessa energia eólica, mas esses não me preocupam, porque a técnica não me preocupa, porque quando você não sabe, não é que a gente saiba tudo, nunca ninguém sabe tudo, mas sempre tem alguém que sabe, ou aqui ou fora. Tudo que a gente vai passar com relação à eólica, outros países já passaram. Então você vai lá e busca experiência, como a gente está buscando em Portugal. Nesse grupo de grandes operadores, eu estou trocando experiência com a Espanha, com a Inglaterra, e aprendendo com eles. Não é? E eles aprendem algumas coisas com a gente, como recomposição, esquemas de controle de emergência. Nisso a gente tem mais experiência do que eles. E nessa parte de energética também. E a outra questão é o sistema de corrente contínua de transmissão que vem por aí. Veja bem, em 2017, nós estaremos injetando, além de Itaipu, que injeta 14 mil megawatts no sistema, quando gera sua potência máxima no bipolo de corrente contínua, nos dois bipolos, e no 750 kV, nós vamos ter 11 mil de Belo Monte no período úmido, mais 6.500 do Madeira
e logo depois mais 3.500 Délis Pires, injetando quase tudo na região sudeste e centro-oeste. Com eólica na geração distribuída, veja como essa operação vai ficar. O que vai ser, você vai ter que enfrentar de desafios. Eu acho que, por fim, para encerrar, a gente tem que trabalhar interligações energéticas na América do Sul e na América Central, ou seja, na América Latina. E eu hoje exerço a presidência da CIER, com apoio aí não só da Eletrobras, mas das empresas do setor, porque eu sou sempre fui um entusiasta da integração energética na América Latina, até porque o Brasil é o país eminentemente exportador, é o que tem os excedentes de energia. E estamos fazendo um teste por diretrizes governamentais Brasil e Uruguai, dos seus presidentes, para fazer um processo de integração com o Uruguai, que eu acredito que vai dar certo, e vai ser um balão de ensaio para animar os outros, Argentina e outros, porque é um jogo de ganha-ganha. Eu não sei porque eu tenho, esqueci, é porque eu tenho sangue árabe na veia. Jogo ganha-ganha tem que dar certo, não pode dar errado nunca, porque o problema é discutir o rateio. Então tem que dar certo, ninguém perde. Não é? Então, o Brasil tem que entrar nesse processo de exportação. A gente não pode se dar o luxo de fazer o que está fazendo. Exportar energia térmica não utilizada no sistema. Pô, será que 500 megawatts, 270 mil que você pode ter nos reservatórios vai afetar o risco do sistema? Não é possível. Agora, não pode ser o PLD, porque o PLD não foi criado para exportar. O PLD, como o próprio nome diz, até a sigla, preço de liquidação das diferenças. Foi criado no modelo para liquidar contrato. Diferença entre consumo e produção do que você gera, além do RED lá do MRE, das hidrelétricas, é para ajuste no curto prazo. Não é para exportar, porque também não é razoável para o consumidor brasileiro você exportar para um país ao PLD, que é o preço aqui de liquidação das diferenças, que não foi feito para isso, e não pagar pela regularização dos reservatórios que está usando, não pagar pelo risco do depressionamento, porque tem a devolução. Ora, se eu entrego e o cara devolve, ele está usando o meu sistema para regularizar o sistema dele. Então, você pode melhorar isso, mesmo com energia interruptível, partir para contratos bilaterais, como tinha lá o da CIEM, em Garabi, 2.000 megawatts. Quer dizer, aliás, esse negócio do Sul que eu falei é tão óbvio que o Sul perdeu 2.000 megawatts lá em Garabi, que era uma térmica na fronteira. Micou lá o gás da Argentina, a interligação ficou pendurada, hoje foi integrada na rede básica. Não é? E, por fim, definitivamente, a parte de capacitação, que eu já no início abordei. Com essa complexidade que eu coloquei, nós temos que capacitar as nossas equipes, principalmente nos centros de controle. Hoje, uma apresentação rápida de 5 minutos, o Vilela passou por capacitação várias vezes, mencionando com o maior orgulho, olha, hoje nós temos 2 engenheiros na sala de operação. E tem lá os mais antigos transferindo conhecimento, que é a gestão do conhecimento, plano de sucessão e por aí vai, para os mais novos. Que boa parte de vocês não viveu grande parte do que eu falei no início. Eu não sou antigo, não usa mais esse termo. Eu digo que eu sou seminovo, é um termo novo que está se usando agora. Experiente não é bom, porque o cara, quando se acha experiente, para mim, morreu. Porque a experiência é igual à excelência. O nego fala, o valor é excelência. Não, o valor não é excelência, é a busca permanente da excelência. E o homem que achar que é excelente, acabou. Não quer aprender mais. Só quer ensinar, ele não ouve mais, só fala. Entendeu? E não serve para esse processo nosso moderno de gestão. Você tem que ouvir muito mais do que falar. Às vezes, você tem que fingir que está ouvindo, para dar certo. Muitas vezes a gente se surpreende fazendo isso. Né? Você finge que está ouvindo, o cara já fica satisfeito. É por aí, mas é assim que se obtém o sucesso, trabalho em equipe, e que esse pessoal novo está querendo. O pessoal novo não está querendo só salário. Está querendo treinamento, capacitação. Às vezes não quer morrer naquela empresa, quer abrir sua capacidade para se colocar no mercado e por aí vai. E a gente hoje tem que ter orgulho quando alguém da nossa empresa, que nós formamos, está indo para outra. Que foi selecionado para ir para outra. E quando eu era mais novo, ficava uma arara. Quando eu estava na Eletrobras, eu falei, poxa, o Luiz lembra disso. Eu devo ter me queixado para você várias vezes quando eu perdi um cara lá. Pô, esse cara, eu sou o melhor cara para ele trabalhar. Não é? Pô, ensino tudo que eu sei, de forma aberta e transparente. Não é nada disso.
Hoje a gente não escolhe nem para os nossos filhos. É perigoso até você orientar um filho. Tem que deixar ele dar a orientação, mas deixar ele decidir. Porque se der certo, ele não vai te cobrar. Se der errado, ele vai te cobrar. Então, até com filho a gente tem que tomar cuidado. Você imagina com um profissional. Então, é por aí, não tem erro. O caminho é esse mesmo. É preparar as pessoas. Se elas quiserem ficar ali, você tem que oferecer condições para ela ficar. E a gestão está aí, o sucesso da gestão está aí. Porque o cara se interessa, é comprometido com a organização, porque é uma troca permanente. Não é? E não é só salário, é reconhecimento, é respeito, é capacitação e por aí vai. Bom, então acho que com o tempo que tinha, não dá para aprofundar nenhuma matéria dessa, principalmente em termos de desafios. Que precisa entrar em coisas específicas, algumas delas nem eu mais consigo, não é? Tem que usar lá os meus especialistas, e embora eu não pare nunca de estudar, para poder agregar valor, não parar de agregar valor. Por isso que eu digo que eu não sou antigo, sou seminovo. Obrigado aí pela oportunidade que vocês me deram. Bom, obrigado, doutor Hermes, por ter trazido essa discussão sobre os pontos críticos do sistema operativo do sistema elétrico brasileiro e também os desafios. Com certeza todos vocês estão a fim de fazer perguntas. Levantem a mão, por favor. Serão atendidos isso. Começamos com o nosso presidente e assim por diante. Vamos passar a palavra. Alô? Muito bem. Bom, eu queria, em nome de todos nós aqui, nos agradecer. Não foi uma palestra, foi um testemunho. E um testemunho de alguém. Você foi generoso, você não se mencionou, mas você e não foi à toa que naquela época nós, a BRAD, fizemos a indicação de você, sua, para o ONS, porque trata-se, sem dúvida nenhuma, das maiores cabeças do mundo hoje na área de operação. Acho que a gente tem que se orgulhar muito, falamos ao longo desse seminário aqui, a qualificação do nosso setor elétrico, né? Os desafios que enfrentou e a forma como ele, de alguma maneira, pôde ser inovador, trazer soluções novas, eficientes, baratas para o consumidor, de grande confiabilidade, qualidade, e certamente você fez isso, você faz isso, né, muito novo ainda, para o nosso setor. Então, eu queria agradecer, em nome de todos nós, esse teu testemunho, porque você começou em 70, nós estamos falando de 40 anos, alguém que pôde nos compartilhar aqui essa vida cheia de grandes êxitos e de muito orgulho para cada um de nós. Então, faço isso em nome de todos aqui que estão hoje conosco aqui na CPFL. Eu queria te colocar, você falou um pouco dos desafios, e nós tivemos aqui na semana passada, de fato, o Thomas Kim, e nós estamos, você sabe, nós estamos vendo o centenário da companhia e amanhã o primeiro ano de criação da CPFL Renováveis, onde nós fizemos um conjunto de projetos de desenvolvimento na área de geração renovável, então PCH, temos vários projetos, eólica e biomassa. Não? A gente tem percebido que o fruto do próprio formato do leilão é só eólica hoje. E eu percebi da EPE, do Thomas Kim, ele não quer, na verdade, ele precisa de uma restrição, né? Porque senão ele tem que, obviamente, como planejador, ofertar as soluções mais baratas para o mercado consumidor. Então, eu sinto que, talvez, vindo pela operação, né, a gente possa ter um pouco das restrições a ponto de você poder ter, ou por fonte, ou regional, e de tal maneira robustecer ainda mais o nosso sistema, né, e poder utilizar essas fontes que no final das contas, o nosso medo é o seguinte: o Brasil acabou desenvolvendo uma plataforma, por exemplo, de geração de PCH, todas as máquinas, etc. A própria biomassa, que é uma coisa 100% brasileira, mas que não tem capacidade de competir hoje nos leilões, seja porque, de um lado, tem incentivos diferentes, algumas com abatimento de ICMS, coisas do PIS/COFINS, etc. E tem também o tema da própria qualidade da fonte. Quer dizer, nós estamos falando de coisas, obra de arte, no caso de PCH, etc. Tende a ser um pouco mais cara, mas é pouco mais cara. Talvez o benefício que tanto biomassa quanto PCH, em contrapartida, né, não é para substituir eólico, acho que a gente está num bom momento dessa fonte também,
mas talvez devesse usar melhor. E eu só queria que você fizesse um comentário sobre isso, se é possível, né? A gente percebe assim, uma evolução no comitê de monitoramento, se é possível lá, dado que vocês estão todos juntos, colocar um pouco dessas visões para que a gente possa ter uma esperança de que processos como esse venham. E você falou muito rápido, você falou que não queria colocar o tema da eólica, mas você falou os países tiveram as suas experiências. O Tomasquim também falou isso para nós. Quer dizer, a gente acha que vai crescer eólica e, evidentemente, isso aqui coloca um desafio na operação. O que países que tiveram um crescimento significativo, 15%, 10%, 20% da sua carga, tiveram, que tipo de evento desagradável teve, que tipo de solução, muito rapidamente, se você puder contar para nós, eles tiveram. Mas, de novo, obrigado aí pela tua presença aqui. Estou muito feliz com você. Ok, obrigado aí, Wilson. Olha, o primeiro ponto, eu coloquei isso, tem colocado em todos os lugares, e o pessoal fica preocupado, poxa, mas você vai fazer isso? Está contra o governo? Eu falei assim, não estou contra o governo nenhum, eu estou querendo contribuir, porque eu tenho uma tese que ela não é uma tese, é uma coisa óbvia, portanto não é tese. É o seguinte, eu acho que a visão do planejador, ela não pode, em hipótese alguma, não é só no Brasil, em nenhum segmento, quando depende de continuidade da operação, não pode ficar limitada e restrita ao custo no planejamento. O custo mínimo tem que ser global. Então, essas decisões elas têm que ser tomadas olhando o custo da geração, da transmissão, da distribuição, de tudo isso. Que é o que eu disse com relação ao meio ambiente e ao planejamento e operação. Eu tenho uma frase hoje, que eu tenho usado lá, seguinte, olha, você faz o menor custo de planejamento no leilão a qualquer preço na operação. Porque o custo da operação é muito mais alto. Entendeu? Então, eu acho que essas coisas, o professor Nivaldo está aí, eu gostaria de, até depois, ter uma conversa mais aprofundada com vocês, que a academia tem muito mais liberdade, muito mais credibilidade para dizer isso. Quando a gente fala, as pessoas interpretam que você tem parte PRI. Não, esse cara é da operação. Eu não estou falando como operador. Eu estou falando como um camarada que tivesse chegado aqui e olhado esse todo. Porque, veja bem, não precisa nem ver essa parte térmica. Você vê a parte de geração e transmissão. Eu não sei como que esses empreendedores de transmissão, agora está até diminuindo, entravam com ágio de negativo de 30%, com os problemas que aparecem no meio, que é risco, por conta e risco dele. Problema ambiental, problema fundiário, problema de FUNAI, tudo isso é custo. Você vê uma usina aí de Geral e Santo Antônio parando toda hora, com greve daqui, índio dali e tal, isso aí é custo adicional. Isso o empreendedor está bancando. Então, eu acho que leilão tem que evoluir, não precisa ser como regra geral. Tem que evoluir para casos especiais, ou por questões de abastecimento, como é o caso do Sul, de risco. Por exemplo, esse ano, em 2012, eu falei isso no Conselho, você sabe, se nós estivéssemos transferindo 6.300 megawatts para o Sul, como transferimos, e perdesse a linha de circuito do Biúna-Bateia, você ia ter racionamento entre 10% e 15% da carga do Sul, sobrando energia em todo o resto do sistema. Então, o operador, e é esse trabalho que eu acho que, se a gente tiver habilidade, vai conseguir sensibilizar o comitê de monitoramento, o ministro, porque é uma pessoa que tem um ouvido, você sabe, ouve muito bem o que a gente fala, tem sensibilidade, para saber que essas coisas não podem colocar tudo no mesmo pacote, porque isso não representa o menor custo global, representa naquela fase. E depois, aí só vai dar eólica, vamos supor que, por hipótese, extrapolando, continue a eólica 99. Você vai fazer leilão, só vai dar eólica. Não vai entrar biomassa e tal. Poxa, então, não é. O bom senso indica que você tem que abrir um pouco esse menor custo na fase de planejamento e pensar mais no custo global. Esse é um ponto. O outro ponto é o problema de eólica. O problema de eólica, que eu digo que a técnica não me preocupa, porque, por exemplo, a Espanha, ela começou com uma máquina eólica, que em termos de dispositivo de controle, não tinha um dispositivo de controle que é caro, que carece muito, chamada Right-Through Default. Quer dizer, é um equipamento que você suporta numa contingência na rede de alta tensão, que a hora que você mais quer que a eólica fique,
quando você perde na rede, ela sai, ela desliga, por questão de estabilidade. Então, agora, as que não tinham as originais, eles colocaram esse equipamento de controle. É um equipamento que aguenta uma queda de tensão rápida, depois recupera e não desliga a máquina. Então, essas coisas, nossas máquinas já têm até isso no procedimento de rede. Depois, o outro problema que a gente vai enfrentar são problemas de harmônico, não é? Mas perfeitamente administráveis. Se ela vai injetar, que tipo de harmônico vai injetar na rede, você tem estudos e ferramentas para dimensionar os filtros, o nível de filtragem, isso não é problema. Então, nós temos experiência com esses países, que é trocada nesse grupo de grandes operadores. Quer dizer, a Espanha e a Inglaterra está passando essa experiência para nós, e vai uma missão lá, daqui a pouco eu vou mandar, e não só a Portugal, a Universidade do Porto dá consultoria para a gente, junto com a Universidade de Pernambuco na previsão de vento. A parte que não está me preocupando é que tem rebatimento no preço, quer dizer, a reserva de potência que Portugal, o Nivaldi deve ter esse na cabeça melhor do que eu. O Nivaldi organizou um seminário, que eu não lembro quando foi, eu sei que eu fui chamado, você me convidou para fazer uma apresentação, e tinha lá um especialista lá da Universidade do Porto e da EDP, lá de Portugal, que disseram, se eu gravei bem, que o Portugal hoje tem entre 17%, eu não sei precisar, mas entre 17% e 20% da sua matriz de eólica. Então, quando ele passou de 5% para 17%, ele teve que aumentar a sua reserva de potência, que era de 120, se eu entendi bem a apresentação dele, para 400, mais 280 megawatts. Então, esse custo não está sendo incluído nesse custo do leilão. Isso não é um custo de operação. Não é? Mas esses custos indiretos têm que ser computados. Além desse da transmissão e distribuição. Veja bem que exemplo que eu coloco, que é simples. Vamos supor que você tenha 2 ventos iguais no Ceará e no Rio Grande do Norte. Está perfeito? Aí, 2.000 megawatts. Vamos supor que você queira 2.000 megawatts. Aí você faz um leilão discriminado, dá 1.800 no Rio Grande do Norte, 200 no Ceará. Aí você olha a transmissão depois. Aí depois você vai ver que a transmissão do Ceará e a distribuição comporta 1.800. E a de cá não comporta 1.800. Você tem que investir em transmissão e distribuição para conectar. Isso é custo que não é considerado nessa fase. Então, você não deve analisar o custo, isso é claro para mim, na primeira fase. O custo você tem que ser visto globalmente. Então, eu acredito que se a gente tiver habilidade, não só o que eu venho falando em termos construtivos e não críticos, né, para criticar, porque eu estou no bolo, estou no processo. Não posso criticar, eu tenho que propor. Esse trabalho que a gente está fazendo no Conselho, eu achei uma grande ideia. Se a gente souber agora, dar o encaminhamento adequado. Porque esse trabalho aborda tudo isso de uma forma concisa, bem objetiva, e esse trabalho tem que ir o senhor, o Maurício, algumas pessoas, claro que eu vou estar junto, uns 4, apresentar lá para o Ministério, ministro e Márcio Zima, quiçá para a própria presidente, se isso der fruto, não é? E para a Agência Nacional de Energia Elétrica. Se a gente souber conduzir esse trabalho em alto nível, e contribuindo e não criticando, tem chance de ter um resultado bom. Não sei se respondi as duas. Doutor Hermes, o Luiz Eduardo, eu trabalho com a distribuição de energia e, ao longo da sua exposição, parte do que eu vou perguntar, eu acho que já está respondido, mas tem um ponto ainda. Dia 15, agora, a Alemanha comemorou atingir 25% de geração a partir de biomassa, de painel solar e de eólica. A Angela Merkel mandou desligar a usina nuclear e vai desligar as demais nos próximos 15 anos. Semana passada teve um seminário sobre fotovoltaica em São Paulo e eu fiquei assustado, e tinha mais de 40 estandes de fabricantes alemães e da China. E a ANEEL, em abril, lançou um documento que está aí para ser aprimorado, né? E que incentiva que os clientes possam fazer geração nas suas casas, a microgeração, né? E, se quiserem, colocar no sistema e ter a diferença aí para receber.
452, né? 438. 438, né? E tem também uma coisa interessante, né, que é o efeito do micro. Mas quando o micro atinge muita gente, porque qualquer um poderia, teoricamente, comprar isso e botar no seu telhado, na Alemanha tem 1.200.000 clientes que faz isso. Né? E o preço está caindo muito. Né? O preço está caindo muito. E eu me assusto. Uma coisa também que eu conheci lá na feira, tem várias empresas no Brasil, algumas delas aqui próximo de Campinas, que já tem gente treinando técnicos no Brasil para estar montando isso em larga escala. Aí, em Ribeirão Preto tem uma muito boa, né? Eu conheci, pessoa bem formada. E lá no... Qual que é a minha pergunta? Né? É como casar o micro com o macro. Porque a partir do momento que a gente pensa que isso vai acontecer daqui a 15 anos, pode acontecer em 3, em 2, em 4 ou 5. Como fica... Né? Na Alemanha, realmente tem esse problema. Né? Os 4 operadores lá estão malucos, porque a qualquer momento pode dar um blackout, porque essa geração foi construída por incentivo, não porque foi planejada tanto. Né? Como é que a gente pode ter a distribuidora, com o operador que está lá operando subestação em rede, vai ter que se preocupar com essa microgeração? Como que essa microgeração conversará com a macro lá no ONS para garantir esse tesouro que a gente tem aqui no Brasil, que é esse sistema interligado, que tem uma confiabilidade que é das melhores do mundo. Quando a gente conversa por aí nos outros países, os problemas são muito grandes. Qual a sua visão? Como que a gente prepara? Como que agora, desde agora, se constrói esse tipo de solução para nós convivermos melhor com isso à frente? Olha, em 2 partes. A primeira parte é que eu não tenho nesse grupo de grandes operadores, eu não tenho observado problemas intrínsecos a cada país com relação a novas tecnologias. Não tenho. O problema deles lá, por exemplo, na Europa, é a falta de um operador centralizado, que centraliza a operação, porque todos os blackouts ocorreram por falta de troca de informações. Esse último agora começou na Alemanha e na Suíça, repercutiu para a Alemanha e para a França, pagou a Itália toda, porque a Itália não sabia o que estava acontecendo. Não tomou medida preventiva. Então, eles têm esse diagnóstico, mas não conseguem, por questões políticas, criar um operador. E agora estão fazendo, como eu falei, um acordão para ver se substitui boa parte do fato de não ter um operador. Esse é um primeiro ponto. Não é o problema deles. O problema deles não é intrínseco a cada país, com tecnologia eólica e solar. Porque eu acho que essas tecnologias, quer dizer, o operador, esses operadores, eles estudam e sabem que volume até onde você pode ir e os equipamentos de controle para atender o critério tal. Isso é dimensionado. A tecnologia de eólica e de solar já está muito avançada. Por isso que eu digo que o problema técnico não é problema, que se você não desenvolver aqui, você vai importar durante um tempo e depois, como o governo não está deixando só botar no container e mandar para cá, está exigindo abertura de fábricas aqui e tal, para essa tecnologia ser transferida, a gente começa importando e depois produz. Senão, a eólica não reduziria o preço de 350 para 100. Essa foi muito rápida. Eu acredito que a solar não vai ser tão rápida, não é? Mas vai ter. Por isso que tem alguns grupos lá desses operadores que estão trabalhando com armazenagem, baterias, essa coisa toda, que aqui, o nosso caso, ainda está longe, carro elétrico, essas coisas, daqui a pouco vai ter. Eu já estou observando, já estou começando a olhar, pelo menos. Não participo elaborando, mas em algumas reuniões eu mando alguém para olhar, para ver como é que está indo. Porque aqui no Brasil é interessante. A gente solar não vai ter, muito caro e tal. Igual a eólica, ninguém acreditava. De repente, dá o boom e aí acontece. Quando acontece, a gente desconfia. O latino-americano não é o brasileiro. Ele é meio desconfiado, né? No início. Tudo ele fica assim, será que vai dar certo? Não vou arriscar nisso não. Daqui a pouco entra todo mundo de corpo e alma e aí a coisa avança. Eu acho que vai ser por aí. O problema técnico não é, eu sempre digo, não é o que me preocupa, porque quando você não sabe, você contrata. Entendeu? O problema são esses regulamentos e incentivos bem feitos para motivar o empreendedor a investir. E a previsibilidade para ele investir com menos risco. Que eu acho que é o grande problema do nosso modelo. Falta de previsibilidade. Um sistema onde a principal variável é a água e onde você tem a maior incerteza. Quer dizer, é trabalhar na previsibilidade, nesses regulamentos, políticas, diretrizes, para dar ao empreendedor motivação para ele investir. É tudo que a gente quer para poder o governo ter mais disponibilidade de recursos financeiros para investir
nos 3 pilares básicos, não preciso citar, né? Boa noite, doutor Hermes. Aqui. Tudo bem? A gente está transmitindo ao vivo agora no site da CPFL Cultura essa palestra. Vieram algumas perguntas aqui. A pergunta do Luciano Araújo é a seguinte. Após o acidente em Fukushima, ele te pergunta se a energia nuclear vai finalmente acabar. Vai deixar de ser usada, né? Olha só, eu tenho uma opinião assim, bem objetiva sobre isso. Eu não tenho dúvida nenhuma. Veja bem, essa usina de Fukushima não era uma usina de risco alto, como foi Chernobyl da Rússia. Tecnologia já mais moderna, mas não chega a se comparar com a de Angra 2 e 1. Então, veja bem, a tecnologia de nuclear e os critérios de segurança, as restrições de segurança, elas são tão grandes que eu acho que... porque não existe risco zero, mas é praticamente zero. Entendeu? E veja bem, lá, isso aconteceu, não foi com o problema da usina, foi um tsunami. As nossas usinas aqui e o nosso mar, nós não temos, pode ser até com essa mudança climática, possa ter essa mudança radical. Mas, olha, eu acho que o nosso caso está longe. Inclusive, lá onde está Angra, tem Ilha Grande na frente, eu sei porque eu sou de Angra, tem lá Ilha Grande na frente, onda, não tem onda, é uma piscina o mar. Entendeu? Então, os lugares são bem colocados, o clima é outro, não é? Eu acho que a tecnologia nuclear não traz esse apavoramento que se divulga e tal. Eu não acredito que a Alemanha vai acabar. Eu tenho lido notícias de que, aliás, fiquei assustado ontem, porque eu li uma notícia que tem várias fábricas de produção de eólica, de turbina, fechando. Na Alemanha, não sei a que ponto é verdade isso, estou esperando um pouco mais, e não sei porquê. Não é? Não sei se é porque já tem demais e vai voltar alguma outra tecnologia, ou térmica, ou GNL, ou nuclear, não sei. Eu só sei que eu não acredito que a energia nuclear, com esse avanço tecnológico, ela se extingua, porque é uma energia previsível, permanente e, na minha visão, absolutamente segura. Está aí Angra 1 e 2. Uma disponibilidade excepcional. Não é? Angra 2 com 1.300 flat. Não é? 1.080, 1.100, por causa da inflexibilidade, quando despachada 1.300, e Angra 1, 600 megawatts, 2.000 megawatts o tempo inteiro. Se você me perguntar com essa tecnologia nova, eu quero Angra 3, 4, 5, quantas você colocar no sistema. Para o operador, segurança absoluta. Se a tecnologia não oferece risco, né, os especialistas dizem, eu leio muito, que o problema está como tratar o lixo e tal, enfim. E que se for esse só o nosso problema, não é complicado. Parabéns, viu, Hermes, pela apresentação. Acho que deu uma abordagem bastante ampla aí do setor e principalmente da operação, né? Da operação do sistema interligado. Eu tenho uma pergunta para ti, que é com relação às DITs, demais instalações de transmissão. Isso ficou no limbo aí de uma regulação e na própria privatização do setor, algumas empresas preservaram ainda a sua instalação de subtransmissão. Como o caso nosso da CPFL, a gente conseguiu manter essa malha de subtransmissão. Outras não. Aí teve um aprofundamento da transmissora dentro do sistema de subtransmissão. Essas DITs ficaram no limbo e eu acho que isso precisa, até a própria ANEEL tem um interesse muito grande de resolver esse problema. Haja visto que eu acho que isso tira um pouco de foco aí das transmissoras, né, naquilo que é rede básica realmente. Como que o operador vê isso e além disso, se a gente, no momento da revisão da concessão dessas empresas, né, que estão acontecendo agora, isso não seria o momento ideal para a gente conseguir reagrupar, evoluir o setor, ou seja, adequando a essa questão das demais instalações de transmissão? Olha, Luiz, a pergunta é oportuna, porque na época da definição da rede básica, eu defendi de forma rigorosa a definição da rede por função de transmissão, independente do nível de tensão. E a ANEEL insistiu com o nível de tensão, e hoje eu até dou razão a ela, porque simplificou.
Porque você ficar discutindo a função, cada elemento é uma discussão. E aí depende da visão de cada um, eu acho que ela acertou. Mas não tratou como devia, e nem vem tratando, aquilo que ficou na zona de fronteira, entre a distribuição e a transmissão. Porque quando se define a transmissão por tensão, para mim, todo o resto tem que ser distribuição. Essa é a minha tese. Não é do operador, é minha, pessoal. Porque não pode ter zona de fronteira. Esse modelo não permite isso. E eu tive uma discussão uma vez com a ANEEL, com a diretoria anterior, que queria passar para o ONS operar DITs e tal. Eu falei assim, olha, eu não vou aceitar isso, eu vou até o fim, porque nós não estamos preparados para isso. Para esse tamanho de rede, com os problemas que tem, isso é muito mais problema de distribuição, não é problema de transmissão. Eu tenho outras coisas para cuidar e mais, essa atribuição não está em lei. Bom, e queria que cuidasse um pouco também de parte de distribuição. Falei, também não, aquela de 138 kV, eu falei assim, não, que escoava a geração. Bom, a discussão parou aí e vieram os DITs, demais instalações de transmissão, com uma regulação que não está concluída. Na parte de operação, a gente trabalha no plano de ampliações e reforços, mas não trabalha na operação, trabalha de forma pontual. E eu espero que haja bom senso e que nessa revisão das concessões, se transmissão continuar com 230, tudo tem que estar abaixo, para mim, tem que ser distribuição. Não tem que ter zona de fronteira. Se a distribuição ela tem uma função relevante, você, por exceção, passa essa supervisão para o operador. Exemplo, escoamento de GT, Paranapanema, aquelas usinas de 138 da Light, que já é distribuição. Concessão, nós operamos, coordenamos a operação, porque pela importância de fontes, Nilo Peçanha, Ilha dos Pombos, um sistema interligado, não só a parte elétrica e energética, mas outros usos da água, ali na bacia do Paraíba, né? De abastecimento, enfim. Eu creio que o caminho é esse, e se eu for perguntado, a minha opinião é essa. Eu não gosto de trabalhar com dúvida. Zona de fronteira não é o meu forte. Entendeu? Fica a dúvida, cada hora você tem que resolver por ponto, por questão que surge. Já visto esse problema que está vendo agora, com essa regulação de MUST por ponto? Isso é um exemplo do que não deve ser feito. Não é? Porque a rede é integrada. A tensão diminui, mas está a distribuição ligada na transmissão, às vezes não afeta. Quer dizer, qual é o estímulo? É você fazer tudo radial? Que quanto mais você malha, mais sujeito você fica à ultrapassagem? Quer dizer, é isso que se quer? A confiabilidade radializando? Por interesses comerciais? Pô, seria o fim da picada. Bom, a gente não sabe se está certo ou errado. Tem apenas uma opinião, e o que eu acho que é importante é discutir. Entendeu? Eu não estou hoje... Quer dizer, hoje eu sou seminovo a ponto de ter convicção que não tem certo e errado. A gente tem que chegar a discutir as questões. Abertamente, com franqueza, com liberdade, e não ficar brigando, só vale se for a sua ideia. Discutir abertamente. Senão não chega a melhor solução. Porque, normalmente, você, quando você encontra um adversário, você, se puder, se tiver a caneta, você exclui ele da discussão. E é ele que agrega, com a divergência, a melhor solução, que às vezes não é a sua, quem está com a caneta na mão. Doutor Hermes, passamos para a última pergunta da noite. Hermes, boa noite. Prazer em vê-lo aqui. Todo ano de eleição, ou todo momento de crise, parece que a Petrobras descobriu um novo lençol de petróleo e gás na plataforma. Então. Você, num dado momento, sinalizou que, em conversa com a Petrobras, há a possibilidade de geração a gás, principalmente quando o sinal econômico assim o indicar. Com a incorporação desses custos de operação, e custo mais do que o de operação, o custo da energia que pode faltar, não há viabilidade. Esse tema, talvez eu devesse colocar também ao Tomaschini. Eu não consigo entender como cidadão, não como técnico, até porque não disponho de conhecimento
profundo para discutir questões dessa natureza, mas não consigo entender isso. Quer dizer, inicialmente se falou do gás da Bolívia, 30 milhões de metros cúbicos diários e tal, aquela coisa toda, foi uma festa. Agora se fala a cada dia, a cada período de crise, da disponibilidade de gás e de petróleo associado, o gás associado ao petróleo, na plataforma, e nada disso se concretiza. A operação, você bem colocou, essa energia seria colocada no centro de carga, sem custo de transmissão, essa coisa toda. Eu não consigo entender isso. Eu gostaria que você abordasse um pouquinho, mesmo que rapidamente, essa questão. O outro ponto é capacitação. Recentemente, estando na Elibras, e o projeto de expansão da Elibras, tendo em vista a necessidade de atender a demanda de aeronaves para as Forças Armadas, principalmente, e o mercado brasileiro de uma maneira geral, e regional até, há uma carência muito grande de profissionais. Então, Embraer e Elibras estão se associando com a finalidade de formar profissionais nessa área. É a pergunta que eu faço especificamente relacionada ao setor elétrico. As relações destes órgãos, inclusive o que você comanda, com as universidades, com as faculdades de engenharia, com vistas à formação de profissionais, tendo em vista que profissionais brilhantes, como a sua pessoa, estão aí disponíveis para transferir essa base de conhecimento a essa juventude toda que vem entusiasmada e que fará a diferença no futuro do país. Obrigado. Tá, olha, a primeira questão, eu outro dia li no Globo, vocês devem ter lido, bom, aqui vocês não leem muito Globo, São Paulo, mas Folha, Estadão, mas eu li no Globo um balanço que a Petrobras fez, página inteira, da oferta e demanda de gás. E havia uma sobra de gás com um horizonte de 2020. Havia uma sobra de gás e estava incluído aí o pré-sal, levando em conta outros usos e o setor elétrico também envolvido, termoelétrico e tal. E, então, eu gravei isso, daí eu ter feito essa pergunta para a Graça. E eu entendi, e eu acho que mesmo que não se tenha uma clareza desse volume que pode se disponibilizar para as térmicas em função do crescimento do consumo de outros usos do gás e em função da produção, eu acho que se houver incentivo, você vai buscar. O incentivo, para mim, é preço. Eu acho que enquanto você fizer leilão global, o preço que hoje a gente tem notícia de que sai o gás, ele não é competitivo, como não é a biomassa, como não é a PCH. Não tem sido competitivo com eólica. Então, eu acho que é uma questão de motivação para buscar o produto. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que você colocou de capacitação, eu tenho, ontem mesmo fui a fazer a abertura, nós temos um curso lá, o Caís, o professor Nivaldi, dá aula lá para os nossos técnicos, é um curso tailor-made, para poder agregar a esses profissionais mais novos uma parte de gestão e uma parte de visão estratégica do setor. Porque eles saem muito bem formados da universidade, mas com pouco conhecimento sistêmico, vamos dizer assim. Sistêmico não é só sistêmico elétrico, não. Sistêmico de país, gás, enfim, energia, economia e tal. E de gestão nessa nova linha de que não basta você produzir o melhor trabalho técnico, que o como é fundamental para o sucesso da organização. Isso não é especulação, isso está em livros. Não é? Hoje é unanimidade, todos os livros que você lê. Às vezes um dá um remédio, outro dá outro, mas o como está sempre na prateleira. Então, eu tenho sido chamado para falar um pouco, ou do setor, ou de carreira, para alguns gerentes, ou vários níveis, de Furnas, da Eletrobras, da Petrobras, da Vale e universidades. E eu tenho feito isso também com relação ao ONS. Nós estamos muito próximos da universidade, não só para desenvolvimento tecnológico deles para nós, embora a gente tenha um modelo de simulação energética e elétrica que são desenvolvidos, os modelos são desenvolvidos pelo CEPEL, há pouca
hoje há pouca agregação de contribuição da academia. E eu acho que a gente devia trabalhar para integrar mais essas inteligências e ter mais contribuição da academia nesse processo. Nós achamos tão importante que quando nós fizemos o penúltimo planejamento estratégico, porque o último mudaram muitos objetivos, porque a situação não mudou muito, nós fizemos uma reunião com autorização do Conselho, de convidar as universidades e tal para participar e fazer proposição às associações e tal. Foi muito bom. Sabe, eu acho que tem que se aproximar cada vez mais. Sabe, nessa linha de agregar valor, agregar inteligência e mais, uma inteligência que não tem compromisso com interesse, tem compromisso apenas de dar a melhor solução. Então, é uma cabeça que bate muito com a nossa, de operador, que é uma associação civil de direito privado sem fins lucrativos. Então, a nossa briga toda é pela menor ideia. Então, está muito aderente à academia, entendeu? Em termos de mentalidade.